No São Paulo, o que muda em relação a reforços com a confirmação de que o tricolor não disputará a pré-Libertadores? Falo também sobre uma chance de troca envolvendo o São Paulo e Botafogo, 3 jogadores para lá, 3 jogadores para cá e na última hora o negócio melou. Quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido para São Paulo e Corinthians? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido a São Paulo e Corinthians. Gustavo Medina, 24 anos de idade, representado por Giuliano Bertolucci, foi sugerido na metade do ano e mais uma vez agora para o São Paulo e pro Timão. O contrato dele na Ferroviária se encerra em dezembro de 2026 e sua multa é de $800 mil. Corinthians e o São Paulo não se posicionaram ainda sobre essa sugestão e a tendência é que o Medina troque a Ferroviária por outro time menos capaz de brigar por títulos. Nesse momento ele é disputado pelo Remo, que acaba de subir para a primeira divisão, e pelo Juventude, que caiu para a Série B. Botafogo de Ribeirão Preto também gosta da possibilidade de adquiri-lo. O Gustavo Medina, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão estadual, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, você sabe, acabou rebaixada para a segunda divisão. Bora falar agora sobre a possibilidade de troca entre Botafogo e São Paulo. Botafogo quer a contratação de Ferrarese e também demonstrou interesse em fechar com Pablo Maia, fazendo oferta oficial. São Paulo falou, tá bom, e que tal a gente fazer uma troca? Nesse contexto, o Rodriguinho, jogador que acabou não sendo tão utilizado na reta final de temporada pelo São Paulo, também entrou na negociação. E o São Paulo mandaria para o Botafogo o Ferrarese, o Pablo Maia, além do Rodriguinho. Em troca, o São Paulo pediu o lateral direito Vitinho, o Savarino e o atacante Joaquim Correia. De acordo com Éder Traschini, jornalista que cobre o São Paulo, o negócio só não foi fechado porque na última hora o Savarino disse que não tem interesse em trocar o Botafogo pelo São Paulo. Tá mais contente de morar no Rio de Janeiro e de continuar no Botafogo, e esse seria o responsável por impedir uma troca tripla, algo bem pouco comum no futebol brasileiro. Diante desse cenário, não se descarta que Botafogo e São Paulo tentem encontrar outros nomes que possam compor. Já ouvi falar, por exemplo, no Marlon Freitas, volante do Botafogo, também não há interesse do atleta em trocar o Botafogo pelo São Paulo, mas os times estão tentando se acertar e esses são os nomes na pauta das duas equipes no momento. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer, em relação a essa troca tripla, quem sairia ganhando ou perdendo? Ou você acha que a troca é justa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$ 1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está fora da pré-Libertadores para jogar o torneio de mata-mata que antecede a fase de grupos. O tricolor precisaria contar que o Fluminense ou o Cruzeiro vencessem a Copa do Brasil. Como os dois foram eliminados, já dá para cravar que o São Paulo não joga pré-Libertadores em 2026 e vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente do São Paulo para entender qual o impacto dessa notícia em relação a reforços. O São Paulo vai mudar um pouquinho a sua estratégia, embora a essência seja a mesma. 6 contratações para 2026, contratando jogadores sem gastar com aquisição de direitos econômicos, a tendência é que os salários dos reforços não sejam tão altos. Vou citar um exemplo claro. São Paulo tinha a ideia de trazer um 10 mais pesado, com um salário um pouco maior. Jogador que
talvez pudesse ganhar mais de R$1 milhão por mês. A tendência é que com a participação na Sul-Americana em vez da Libertadores, esse camisa 10 não seja tão caro quanto se imaginaria. Mas o São Paulo continua pensando na contratação apenas de atletas desempregados ou na base da troca, ou que cheguem emprestados. Tudo para não ter de gastar com a aquisição dos direitos econômicos, como já aconteceu com o Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol, como pode acontecer com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos que pertence ao Ajax. São Paulo espera pela resposta do time holandês em relação a um empréstimo sem custos. Beleza? Só para completar, queria registrar que São Paulo e Botafogo ainda não desistiram daquela troca, que poderia ser até tripla. Num primeiro momento, o Savarino e o Marlon Freitas, que eram pedidos do São Paulo, decidiram permanecer no Rio de Janeiro. O Tricolor ainda tenta convencê-los a fazer parte desse negócio. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Boa noite, Nicola. As trocas com Botafogo e São Paulo ainda vão acontecer? Cara, que não dá para cravar que vão, mas também não dá para descartar, tá? Só para dar uma contextualizada, o Botafogo fez proposta oficial pelo Ferrarese. Empréstimo com opção de compra. O Botafogo também havia feito proposta para a compra do Pablo Maia. O São Paulo falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham da gente tentar fazer um bem bolado? Vamos tentar estabelecer uma troca? E aí o São Paulo começou a pensar em nomes que não estavam na lista dos jogadores que o Botafogo gostaria de ceder. O São Paulo, por exemplo, pediu o Savarino, que não quer se mudar para o São Paulo. O São Paulo também pediu o Marlon Gomes, que também não quer se mudar para o São Paulo. Nesse contexto também entrou o Rodriguinho na parada, jogador do São Paulo que perdeu um pouquinho de espaço porque não renovou seu contrato. Não dá para cravar que o negócio não vai sair, mas vai haver a necessidade de encontrar outro tipo de jogador, até porque os atletas do Botafogo sabem que vão jogar pelo menos a pré-Libertadores. O São Paulo não terá pré-Libertadores, tá bom? Para da Libertadores, desmanche no São Paulo, não, Anderson. Já havia a intenção de uma reformulação grande. Acho que com a não classificação para pré-Libertadores, o São Paulo talvez seja um pouco menos corajoso nas contratações. Tivesse classificado para pré-Libertadores, dava para imaginar o São Paulo tentando ser um pouquinho mais audacioso, um pouquinho mais arriscado na contratação, por exemplo, do camisa 10. Agora imagino que esse camisa 10 não seja tão impactante assim, tá bom? Nicola, o Danielzinho é do São Paulo, tem mais alguém na agulha? Thiago Tassi fechado, 2 anos de contrato com mais um. O São Paulo também aguarda uma posição do Ajax em relação ao empréstimo do Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que atuou nessa temporada emprestado ao Fortaleza. Like 144. Não esqueçam de deixar like, é super importante para que a nossa live chegue para mais pessoas, tá bom? Forte abraço de Goiânia, Nicola. E agora, sem G8. Qual é a do São Paulo no mercado? Agora é a fase de grupos da Sul-Americana, né? Sim, São Paulo vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Dá para imaginar o São Paulo sendo menos audacioso no mercado de transferências, tá? Por exemplo, se o São Paulo cogitava contratar um camisa 10 de mais impacto para poder disputar essa pré-Libertadores, até porque o Oscar vai embora e o São Paulo vai ter essa economia de 2.400.000, dá para imaginar que agora o São Paulo tenha um pouquinho mais de cautela na contratação desse 10. Só 350 curtidas, acabei de deixar a minha, não esqueça você também de deixar o seu like, tá? Ajuda bastante nossa live para chegar para mais pessoas. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas e importantes do Tricolor Paulista nesta segunda-feira. Tá maneiro, rapaziada, tá legal. Informação espero que você tenha importante gostado do conteúdo que foi falado até aqui. Brasil, É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você sempre estar recebendo notificações aí e atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil, tá? Então, rapaziada, vamos pra cima. De Fluminense ou do Cruzeiro, que era o favorito. E agora a gente encerra esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui. Enfim, deixe aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado. Até o próximo vídeo. Fui.